Boa noite, irmãos. Bom rever os irmãos novamente. Deus possa estar nos abençoando, assim que nós já tem feito. Continue também a guardar nossas vidas e nos dar entendimento para que possamos viver de uma maneira sábia. Amém? Amém. Convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Vamos ler Lucas capítulo 12. Enquanto isso, eu acabei me esquecendo de pedir oração pela vida do nosso irmão Engel, que está ali. Não só pedir oração, mas agradecer. Deus arrumou um lugar que ele pudesse estar. E a gente vinha conversando no carro para cá e ele disse que conseguiu um emprego, né? Que bênção. Agradecer ao nosso Deus pelo cuidado. Que Deus continue a abençoar a vida do nosso irmão Engel. Amém? Amém. Amém. Lucas capítulo 12. Os que podem, convido a se colocar de pé. Nós vamos ler do versículo 16 ao de versículo de número 20. Amém? Lucas 12, de 16 a 20. Diz assim: E propôs-lhe, no caso Jesus, uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, conversava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse consigo mesmo: farei isto, derrubarei os meus celeiros velhos e pequenos, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha vida, à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Vamos orar. Deus Pai querido, nós te louvamos e agradecemos por este dia de vida. Obrigado por mais esta oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja tua, para adorar o teu santo nome, para louvar o teu nome, para sermos edificados, exortados e fortalecidos pela tua palavra. Abençoe-nos neste momento, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Passagem bem conhecida, né? Eu mesmo já preguei várias vezes nesta passagem, mas eu queria olhar para esta passagem hoje de um ponto de vista diferente, né? Ontem nós tivemos aqui a reunião dos varões e nós falamos a respeito da mordomia do templo, né? Foi muito bom, gostei bastante do estudo que o Azaf deu, todos participaram. Na quinta passada, o Azarias falou alguma coisa parecida com isso em Tiago, onde a palavra diz que algumas pessoas dizem: vou viajar para tal lugar, vou negociar, vou angariar, vou ganhar, vou ajuntar, vou gozar, né? E não é diferente desta passagem, o enfoque que nós podemos dar para ela. Esta parábola contada pelo Senhor Jesus fala a respeito de um homem, né? De um homem que fez um plantio, né? Nesta época que era isso que dava dinheiro, plantou a sua roça, né, seu plantio, e diz que a colheita foi abundante, né? E ele dizia consigo mesmo: eu tenho muito dinheiro. Como ele tinha muito dinheiro, ele começou a fazer planos, né? O versículo 19 diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, e aqui está o engano dele, para muitos anos, né? Este homem, ele, na sua concepção, na sua ignorância, né, espiritual, ele pensava, ele achava que ele tinha muito tempo de vida. Ele pensava que ele ia viver muito, não é? E ele pensou que teria uma vida nababesca, né, regalada, uma vida de prazer, como ele diz aqui: eu vou viver de uma maneira a descansar, a comer, a folgar, a me divertir. E ele achou que isto era o suficiente, e ele pensou que estava tudo bem, mas ele não contou com um problema, algo que ele não tinha, e era tempo. Nós pensamos ontem, falamos a respeito da mordomia do tempo, e dizemos que tempo é vida, porque vida sem tempo não existe. Então este homem, de uma maneira louca, como Jesus apresenta aqui,
ele esqueceu de o ponto mais importante da equação, da matemática que ele estava fazendo. Ele tinha bens até esse ponto? Tinha. Ele tinha saúde até este ponto? Ao que tudo indica, tinha. E se ele tinha bens, irmãos, pode ter certeza, ele tinha muitos amigos. Né? Porque quando você tem dinheiro, você tem bastante amigo. De repente ele tinha uma família, ele tinha parentes. Então ele tinha feito um projeto de vida, de maneira que ele vivesse de uma maneira confortável. E eu acho interessante isso que Jesus diz no versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite, Jesus não diz para nós, eu também não sei dizer para os irmãos, se nesta parábola, quando isto é dito a esse homem, se é de manhã, se é na hora do almoço, se é à tarde. O fato é que naquela noite, o seu tempo acabaria. Naquela noite findaria o seu tempo, ou seja, findaria a sua vida. E eu fico pensando, irmãos, imaginemos que Deus falou com este homem pela manhã. Né? Imaginemos que Deus falou com este homem assim que ele acordou, vamos dizer, 5 horas da manhã, que é a hora que o irmão Adriano acorda. Né? E Deus falou para este homem rico, com posses, aqui tu indica até com saúde, né? Com amigos, com família, falou assim, ó, hoje à noite você vai morrer. Você tem, sei lá, 12, 14 horas de vida. Os irmãos conseguem imaginar o desespero deste homem? Nós falávamos ontem que você pode conseguir mais dinheiro. Com o tempo você consegue mais dinheiro. Mas com o dinheiro você não consegue mais tempo. Os irmãos conseguem imaginar o desespero deste homem? Quando ele foi dito que você tem 14 horas de vida, 12, 10, 8, não sei. Imagine ele com as possibilidades de vida que ele tinha, com a probabilidade de viver uma vida assim, sossegada, não mais precisar trabalhar muito. Talvez na cabeça dele ele podia pensar, eu vou viver agora viajando. Não é? Este homem, na cabeça dele, ele ia ter tudo aquilo que muitos de nós correm atrás. Ele ia ter aquilo pelo qual muitos de nós trabalhamos. Não é? Uma vida segura, segurança, não é? E ele é assim, vamos dizer assim, surpreendido com esta verdade, né? E a gente tem que pensar o seguinte, irmãos, que naquele momento o que foi dito para aquele homem, né, era uma verdade que está presente nas nossas vidas. Com certeza, em algum lugar do mundo, alguma pessoa teve menos horas de vida do que este homem. Muitas pessoas morreram antes do anoitecer. Como dizia os antigos, né? Nasce gente, casa gente e morre gente todos os dias. Isso nos leva a pensar sobre nós mesmos, não é? Nos leva a pensar sobre quanto tempo. Quanto tempo? Né? Quanto tempo de vida, quanto tempo para viver, quanto tempo para folgar, quanto tempo para gozar, quanto tempo? Todos nós lutamos e batalhamos querendo ter mais tempo, querendo ter mais vida e querendo ter uma vida melhor. Não é? Agora, imagine como este homem. Se de repente você levanta pela manhã, está lá, em pé do seu lado, Jesus. Né? E Jesus diz para você o seguinte, não, você não vai morrer esta noite. Não é? Mas você tem 30 dias, um mês, te dou um mês de vida. Um mês. Você tem um mês. Primeiramente, irmãos, a gente não dá valor para um mês, dá? A gente dá valor para 30 dias? A gente não dá valor para pouco tempo. A gente não dá valor para pouco tempo e não dá valor para o tempo porque a gente não sabe quanto tempo tem. Na nossa cabeça, a gente imagina que a gente vai viver até os 82 anos, não é? Nós ainda temos muita vida pela frente.
E essa presunção, porque isso é uma presunção, é o que o Zé pregou na quinta-feira, é presunção, achar que eu vou viver, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou ganhar, sendo que nós não somos senhores do tempo. O Senhor do tempo é Deus. Somente Ele pode controlar, somente Ele controla o tempo. Esta noite te pedirão a sua alma. Eu pergunto para os irmãos, hipoteticamente, vamos imaginar que esse homem tinha 14 horas de vida. Eu pergunto para vocês, você imagina que ele gastou essas 14 horas torrando o seu dinheiro? Aquela riqueza que ele havia conseguido? De repente eu pergunto, vocês acham que ele gastou essas 14 horas, eu não sei, assistindo jogo de futebol, jogando videogame, jogando, não sei, pescando? Como você acha que ele gastou essas 14 horas? Você acha que para ele, agora que essa informação que ele ia morrer à noite, importava o quanto de dinheiro ele tinha? Nós temos que entender o real valor da vida e darmos real valor ao tempo que Deus tem nos dado. Como Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da vida, Ele é o nosso Senhor. O que nós temos de mais precioso que Deus tem nos dado é a nossa vida. E quando nós dedicamos tempo a Deus, nós estamos dedicando a nossa vida. Quando nós consagramos tempo a Deus, estamos consagrando a nossa vida. Imaginemos ter exatamente 30 dias de prazo à nossa disposição. Que você tenha 30 dias de prazo à sua disposição, para que você possa usá-lo. 30 dias de vida. Hoje, por conta de algumas doenças, às vezes a pessoa vai ao médico, o médico fala, você tem 6 meses de vida. A vida daquela pessoa muda, e olha que é um médico dizendo. Ele nem tem certeza daquilo. Não é? Mas imagine Deus dizendo isso, irmãos, o peso que isso tem. Imagine você com 30 dias para realizar tudo aquilo que você acha que é importante na sua concepção de valores. Não é? Bom, no meu caso, se Deus fala que você tem 30 dias de vida, a primeira coisa que eu faço é parar de trabalhar, que eu não vou gastar esse tempo trabalhando. Né? E nem dormindo. Aí eu entro num dilema, no que eu gasto esse tempo? Eu queria que vocês pensassem a respeito disso. Não é? Eu não estou dizendo que alguém que vai viver só até amanhã, ou que não vai viver, ou que tem o tempo contado, mas nós não sabemos. Como o Tiago disse, a vida não passa de um vapor, não é? Como você gastaria esses 30 dias? Esses 720 minutos? Sim, porque se você tem pouco tempo de vida, você entra numa contagem regressiva. É? Você não conta mais um ano. Nós comemoramos todos os anos mais um dia de vida. No caso, seria o contrário. Você comemoraria, era menos um dia de vida. E assim deveria ser a nossa contagem também. Para que a gente possa dar valor ao que realmente tem valor, tem sentido. 720 horas para gastar, 43.200 minutos. Sim, porque cada minuto importaria muito para cada um de vocês. Faria muito sentido. Se você saiu de casa, deu um beijo à sua esposa, deu um abraço ao seu filho, porque você não sabe se terá a oportunidade novamente. Quantas vezes você poderá fazer isso? Então as coisas valorosas começam a ter prioridade na sua vida. Aquela prioridade que tem realmente nas nossas vidas, ou deveria ter, independente se saibamos quando ou como iremos morrer. Mas deveríamos ter essa prioridade em nossas vidas. Como você usaria esse tempo? Porque duas coisas podem acontecer. Nós podemos morrer e Jesus pode voltar. Mas quando nós pensamos em Jesus voltar, nós estamos pensando de uma maneira coletiva. Eu quero pensar de uma maneira individual. Individual é a pessoa morrendo. Não é? Agora pense a respeito disso. Bom, em primeiro lugar, eu penso que fiquei pensando que eu gastaria esse tempo. Já disse que não era trabalhando. Não que eu seja preguiçoso, tá? Mas eu não ia gastar meu tempo trabalhando. Conseguindo mais dinheiro para quê? Uma coisa que eu procuraria fazer, né? Eu ia me humilhar mais ainda diante do Senhor. Ia me apegar mais ainda a Deus. Ia me dedicar mais ainda a Ele. E eu iria pensar em partir dessa vida em paz com todo mundo. Sabe? Para não levar comigo nenhuma mancha. Nenhuma mancha. Talvez se assim fosse, o versículo de 1 João 1,9 faria mais sentido para mim. Né? Que diz para que nós possamos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar de toda a
Justiça. Talvez aquele pecado que eu tente justificar para que eu possa praticá-lo, eu confesse a Deus. Eu tente deixá-lo, eu tente abandoná-lo. Eu tenho certeza que se a gente tivesse essa informação, eu deixaria de obedecer a Deus. Como um crente, as coisas erradas que eu faço eu procuraria deixar de fazer. Como um pai, as coisas erradas que eu faço eu deixaria de fazer. Como um líder do meu lar, como um líder responsável e crente, as coisas que não faço eu deixaria de fazer e passaria a fazer tudo aquilo que eu não estava fazendo. Penso eu que como uma mãe, eu deixaria de fazer tudo aquilo que desagrada a Deus, eu deixaria de pecar pecados que desagradam ao Senhor, não é? Eu procuraria ser uma serva que Deus pede, uma mulher submissa, uma mãe dedicada, eu abraçaria o meu ministério, eu daria de ombros para os valores do mundo, pelo lixo que ele tenta me enfiar goela abaixo. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais tempo. E eu quero gastar o tempo que eu tenho com coisas realmente importantes, que realmente tenham valores, não é? Então eu penso que eu faria isso, e outra coisa que eu faria, eu tentaria pedir perdão para todas as pessoas que eu magoei, que eu sei. Sabe por quê, irmãos? Porque não há mais tempo para arrogância, para soberba, para prepotência. Então aquelas pessoas que talvez eu esteja com ela assim não muito bem, relacionalmente falando, eu não esperaria que ela viesse até mim, eu iria até ela. Sabe por quê? Porque eu não tenho mais tempo. Eu preciso acertar o meu relacionamento. Eu preciso partir para encontrar com o Senhor de uma maneira melhor possível. Eu procuraria fazer isso. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí eu faria. Sabe por quê, irmãos? Porque isso é importante. Porque Deus diz que isso é importante. Mas é porque eu não fiz antes? Porque isso não era importante para mim. Porque eu não levava em conta o valor que Deus dava para isso. Não é? Mas agora mudou a perspectiva. As coisas ficaram diferentes. Não é? Então eu penso que, primeiramente, o que eu faria era me acertar com Deus, da melhor maneira que eu pudesse, na melhor condição que eu pudesse, e depois era estar em bem e me acertar com o meu próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque esses daqui são os 2 maiores mandamentos. É amar a Deus e amar ao meu próximo. Coisa que nós não fazemos. Nós não fazemos. Pelo menos não com a intensidade ou com a qualidade que deveria ser feito, né? Uma segunda coisa que eu faria, eu me prepararia para me encontrar com o Senhor. Né? Eu me prepararia para encontrar com o Senhor. Certamente eu aproveitaria cada oportunidade de me alinhar com a vontade dEle. Eu aproveitaria cada oportunidade de procurar ser um bom filho, um bom servo, um bom crente, né? Eu tentaria recuperar todo o tempo perdido, loucura, em 30 dias, mas eu creio que eu tentaria, eu creio que você também tentaria, mesmo sabendo que não é possível, mas eu tentaria, né? Eu procurei fazer aquilo que Deus mandou eu fazer desde o dia que me converti, que nós lemos ontem, Efésios 5,16. Eu tentaria remir, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E agora, além de maus, eram poucos. E eu penso que talvez, né, eu imagino que a gente tem um projeto na prancheta e outro na vida, né? Mas eu penso que talvez, acima de tudo, eu me empenharia mais em falar de Cristo para todas aquelas pessoas que eu importo, que eu gosto, que eu amo e que não são convertidas. Sabe, não me importaria se elas iriam rir de mim, se elas iriam me destratar, não importa, porque eu ia querer falar de Jesus para elas a todo custo. Eu iria procurar testemunhar como nunca antes
Eu ia procurar viver a minha vida cristã como nunca antes. Sabe por quê? Eu não tenho mais tempo. Porque eu não tenho mais tempo. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de escola, até aquelas pessoas que me apurrinham, eu iria procurar falar de Cristo para elas, para que elas se convertessem. A Bíblia fala, se alguém não tem cuidado dos seus parentes, principalmente dos domésticos, família dos crentes, família da fé, é pior do que o incrédulo. Mas, irmão, sabe o pior de tudo? O pior de tudo é que eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Que eu tenho que procurar fazer o bem, cuidar dos meus. Eu penso que talvez eu não mediria esforços. Eu me doaria completa e plenamente para ter a atenção das pessoas, para que eu pudesse falar de Cristo. Para que as pessoas pudessem entender a seriedade que é a questão de Cristo nas suas vidas. Irmão, se isso fosse verdade para todos nós, eu penso que seria uma grande probabilidade, uma grande porcentagem de probabilidade de que cada um aqui levaria uma pessoa para Cristo. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente acha que a gente tem todo o tempo do mundo. Ou pelo menos que as pessoas tenham todo o tempo do mundo. Talvez a gente não mediria esforço, faríamos de tudo para que tivéssemos a atenção da pessoa, para que eles percebessem o quão sério e o quão urgente é a questão de Jesus na vida deles. Porque agora é na nossa, né? Um pouco mais. E talvez, provavelmente nesses poucos dias, eu viveria o cristianismo como eu nunca antes havia vivido. Talvez eu falaria mais da palavra da salvação. Talvez eu pensasse, não importa muito, né, o tamanho da minha casa. Não importa muito o modelo do meu carro. Né? Não importa muito se eu tenho muito dinheiro. Sabe o que realmente importa, irmãos? É que eu não tenho mais tempo. Talvez se essa fosse a verdade na minha vida, talvez eu vendesse tudo que eu tenho e daria para a igreja. Não vou usar mais mesmo, né? Não serve mais nada. Porque eu estou me preparando para me encontrar com o Senhor. Imagine todas essas coisas que eu estou falando fosse questão de higiene. Né? Se eu fosse me encontrar com o Senhor tão rapidamente, eu ia cortar o cabelo, cabelinho cortado, né? Barbinha feita, banhinho tomado, perfuminho passado, unha cortada, roupinha bonita, a roupinha melhor que eu tenho. Mas, irmãos, não é isso que Deus pede de nós? Precisa eu saber que eu vou morrer para que eu faça isso? Muito bem, você é um homem rico, poderoso, você tem celeiros e celeiros cheios, abarrotados, mas você não tem tempo. Você não tem mais vida. A vida não lhe pertencia. Como diz Samuel, o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira a vida, quem faz descer a sepultura e quem faz subir a sepultura. O Senhor enriquece, o Senhor empobrece, o Senhor é tudo. Irmãos, eu digo para vocês, você não ia se importar em desperdiçar os seus bens, o seu dinheiro,
os seus recursos, mas você se importaria muito em desperdiçar o seu tempo. Imagine a cena. Deus fala para aquele homem agora que é riquíssimo. Assim, você está destemperado, você está cego, você é louco, você vai morrer essa noite. E o Senhor olha para o Senhor e fala, então tá bom, Senhor, o que eu posso fazer? Será que eu posso trocar toda essa riqueza por mais um mês de vida? Se Deus dissesse sim para ele, vocês acham que ele trocaria ou não? É claro que trocaria. Você consegue entender? A riqueza que nós temos nas nossas mãos, que é a vida que Deus tem nos dado em Cristo Jesus, vida abundante, como diz a palavra de Deus, uma vida abundante, como o Adriano pregou aqui domingo, que jorrarão rios de água viva do seu ventre, do seu interior. Se Deus dissesse, não para uma pessoa, mas para todos os cristãos, que vocês têm 30 dias, um mês de vida, eu digo para vocês que este mês seria o mês em que as igrejas estariam mais lotadas, desde quando ela foi fundada por Cristo. Ninguém deixaria de ir na igreja em um culto sequer. Né? Ninguém deixaria de se esforçar e se empenhar no trabalho do Senhor, seja ele qual for, grande ou pequeno, aos nossos olhos. Sabe o que mais aconteceria? Todos orariam mais, não é? Não teriam nem vergonha de orar em pé na rua, orar por todo mundo que se encontrasse em cada esquina, orar para a vida de todas as pessoas para que Deus tocasse no coração dela, não é? Você oraria mais, você não se envergonharia de orar? Você oraria em todas as oportunidades? Outra coisa que se faria, era preciso a gente fechar as portas e as janelas do nosso salão, sabe por quê? A gente ia cantar com tanta força que ia atrapalhar os vizinhos. A gente ia louvar o Senhor com tanto fervor, aos plenos pulmões, que talvez até trincasse os vidros. Seria um louvor real, real eu digo de realeza, não de verdadeiro ou falso, digno de um rei. Eu penso que todos cantariam com todo o vigor. E sabe o que mais? Atento e crendo em cada estrofe cantada. Cada estrofe. Cantemos hoje aqui 3 hinos. Né? Se a gente falasse para que alguém lembrasse uma estrofe de cada hino, eu penso que nem os hinos, os 3 lembrariam. Né? Cantamos 15, o 62 e o 154. Com estrelinha. Uma estrofe de cada hino. Começou a complicar. Não é? Eu penso que se a gente tivesse a oportunidade de testemunhar de Jesus para todas aquelas pessoas que a gente realmente se importa, irmãos, a gente faria isso, a gente não comeria, não dormiria. Né? Eu penso que cada um procuraria falar do que Deus tem feito na sua vida de uma forma maravilhosa. Eu penso que todos os testemunhos de vida com Cristo terminariam dizendo assim: Deus é maravilhoso e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Talvez a gente diria assim: eu lamento muito porque por tantos anos eu não vivi de uma maneira totalmente consagrada. Eu lamento muito porque durante tantos anos eu ajudei tão pouco na expansão do Evangelho. Não é? Eu lamento muito porque durante tantos anos eu trabalhei tão pouco no reino.
me dediquei tão pouco ao reino de Deus. Eu vou lembrar disso também. Eu lamento tanto porque eu fui mesquinho nas ofertas, né? Lamento também porque eu quase não testemunhei para aquelas pessoas que não têm Cristo, para aquelas pessoas que se encontram fora do caminho, vivendo no engano. Eu lamento muito também porque eu raramente participei de todas as programações da minha igreja. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos, agora? Porque eu não tenho mais tempo. Sabe o que eu gostaria? E que eu pediria? Senhor, me dê um pouco mais de tempo. Não é? Me dê um pouco mais de tempo. Não volte daqui a um mês, volte daqui a 10 anos. Não me leve daqui a um mês, me leve daqui a 10 anos. Me leve daqui a 20 anos. Irmãos, assim, eu pensando em mim, em como o mundo influencia as nossas vidas, os nossos valores e os nossos objetivos, eu penso que se Deus fizesse isso e me desse mais 10 anos, depois de um ano, eu estaria vivendo da mesma maneira. Se você me perguntasse para mim quanto tempo de vida eu tenho, não sei. Se eu perguntasse a vocês, alguém saberia me responder? Pensando dessa forma, talvez essa não seja uma verdade tão absurda. Não seja uma possibilidade tão louca, não é? Apocalipse está assim dito: eis que cedo venho. Talvez o Senhor volte, né? Voltando ao nosso texto, Lucas 12. Se a gente emenda outra coisa, não vai sair mais nada, por conta do tempo. Mas Lucas 12, 16. Amém? Lucas 12. Vamos pegar o do 13 para a gente pegar o contexto, saber do que se trata. Disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. É triste quando a pessoa se aproxima do Senhor Jesus, e é isso que ela tem em mente, irmãos, né? Mas infelizmente é a nossa realidade. É com essa intenção que a grande maioria das pessoas se aproximam da igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Por este motivo, bens e dinheiro. 14. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor de vós? Ele disse-lhe: acautelai-vos, tenham cuidado, guardem-se da avareza. Achamos o contexto. Por quê? Porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bem que possui. Sabe por quê? Porque a sua vida consiste em tempo. O tempo que aquele homem não tem mais. Sua vida consiste em tempo vivido na presença de Cristo. Sua vida consiste em tempo dedicado à obra do Senhor, em tempo dedicado à sua família. A sua vida consiste em tempo gasto com coisas verdadeiramente proveitosas, coisas espirituais. A vida consiste verdadeiramente em tempo investido na eternidade. 16. E propôs-lhe a quem? Ao cabeça de vento que foi atrás dele, pedindo para ele intervir na questão da herança. Aí Jesus conta uma historinha para ver se ele entende, para ver se aquele rapaz lá entende. E ele diz, 16, propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem, a sua fazenda, não é? A herdade de um homem rico, depois eu quero falar sobre isso,
Irmãos, esse homem já era rico. Vamos continuar. Tinha produzido com abundância. E ele arrazoava, conversava consigo mesmo, conversava, pensava, talvez fizesse planos. Olha para os nossos dias, talvez ele estivesse olhando o preço de cruzeiros, né, para fazer cruzeiros, viagens. Talvez ele estivesse olhando para fazer a turnê pelos melhores lugares do mundo. Talvez ele estivesse pensando o tipo de carro que ele ia comprar, uma Ferrari, uma Porsche, uma Lamborghini. Talvez ele estivesse pensando se eu vou comprar uma mansão aonde? Na Flórida, onde que eu vou comprar? Ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? É um ponto que eu queria tratar com os irmãos. Este homem estava cego. Diferente de nós, sabe-se lá? Ele estava cego, cegado para a única verdade que importava. Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros pequenos, que não cabe com a minha fortuna, né? Talvez é como se dissesse assim: vou vender esse carro velho, essa casa velha, vou dar um fim nisso, né? Essas roupas velhas, comprar tudo novo. E edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: ele não é o Senhor da vida dele. Nós não somos o Senhor das nossas vidas, no nosso tempo. Você não é. Nós somos tolos, sabe? Todos nós somos tolos. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a sua alma. Você não tem mais tempo. Você não tem mais tempo. Sabe o lado bom de tudo isso, irmãos? É que ele não tinha, mas nós temos. Você tem mais tempo. A pergunta é: o que você fará com esse tempo? O que tem feito não dá para mudar, mas de hoje em diante, o que você fará com esse tempo? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Amém?